Fala galera, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no LAC Cursos. Chegando mais uma vez aqui na área o professor Edenilson Moraes na condução deste super processo pedagógico para a gente construir conhecimentos juntos. E hoje temos como análise principal mais um tema fantástico da gloriosa história de Mato Grosso. A gente vai tratar das principais características do estado de Mato Grosso durante a Era Vargas. A Era Vargas que foi um importante período histórico nacional com grandes transformações nos campos político, econômico, social e cultural. E é claro que Mato Grosso não ficou de fora de todo esse processo de grandes transformações. Houve mudanças aqui em Mato Grosso, houve algumas transformações, houve políticas públicas que foram implementadas neste estado por influência do governo federal ao longo dos 15 anos que compõem a chamada Era Vargas. Vai de 1930 até 1945 e divide-se basicamente em três fases, que são três períodos. Então o primeiro ponto dessa aula que nós precisamos abordar é entender o que foi a Era Vargas e quais são as suas fases constitutivas, quais são as características principais de cada um desses períodos que compõem a Era Vargas. Então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vê o contexto histórico. Vamos analisar com cuidado, com carinho, a contextualização histórica da Era Vargas. 1930 até 1945. 1930 é a data em que ocorreu a chamada Revolução de 1930, a dita Revolução de 30, que foi um movimento que levou Getúlio Vargas ao poder. Golpe de Estado com o apoio de setores militares e alguns setores setores oligárquicos dissidentes, e também levou Getúlio Vargas ao poder, ao Palácio do Catete. Em 1945 a gente tem o final da Segunda Guerra Mundial, quando do retorno das Forças Armadas Brasileiras que combateram na Itália, que combateram na Europa, retornam e vão contribuir para a queda de Getúlio Vargas, vão acabar depondo Vargas do poder. Portanto, Era Vargas é esse período de 15 anos que, como eu abordei para os senhores, foi um período de grandes transformações nacionais. A Era Vargas, por sua vez, está subdividida em três fases. Primeira fase da Era Vargas é chamada de governo provisório. Vai de 1930 até 1934. É uma fase em que Vargas governou sem uma Constituição. Vargas chegou ao poder em novembro de 1930 e prometeu promover a redemocratização do Brasil, promover uma espécie de refundação republicana, como diziam os membros da Aliança Liberal que lideraram esse movimento chamado Revolução de 30. Então Vargas prometeu eleições, prometeu a convocação de uma Assembleia Constituinte. Então é nessa primeira fase em que Vargas governa o Brasil sem uma Constituição, denomina-se governo provisório. A segunda fase do governo Vargas é chamado de governo constitucional. Vai de 1934 até 1937. Essa é uma fase de grande polarização ideológica e política no Brasil, com o surgimento de duas agremiações político-partidárias de tendências diametralmente opostas. De um lado estava a ANL, Aliança Nacional Libertadora, e de outro lado estava a AIB, Ação Integralista Brasileira. Uma de tendência comunista, a primeira, né, a ANL, e a outra de tendência fascista, que era a AIB. Beleza? Durante essa fase, 3 anos, Vargas então governa de maneira constitucional até
10 de novembro de 1937, data em que ocorre a implantação do Estado Novo, gente. Golpe que implanta um regime ditatorial no Brasil que perdurou até 1945, ou seja, até o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, são essas as três fases componentes da denominada Era Vargas, pessoal. Governo provisório, 4 anos, governo constitucional, 3 anos, e o governo chamado Estado Novo ou ditadura Vargas, que perdurou por 8 anos. Ao todo, então, são 15 anos a duração da Era Vargas. Vamos, então, agora falar sobre as características de cada uma dessas fases componentes da Era Vargas. Muito bem, primeira fase, governo provisório, como nós falamos, de 30 a 34. O que nós temos de importante nessa fase? Nomeação de interventores federais para administrarem os estados. Assim que se instalou no poder, Getúlio Vargas nomeia para cada um dos estados da federação um interventor. Quem que era esse interventor? Geralmente eram do grupo dos tenentes que haviam apoiado a Revolução de 1930. Eu disse para você agora há pouco que a Revolução de 30 foi um movimento armado com o apoio de setores militares e de oligarquias dissidentes que conduziram Getúlio Vargas ao poder. Perceba, em 1930, Vargas perdeu as eleições para Júlio Prestes. Ele só chegou à presidência através de um golpe, um movimento que ficou conhecido como Revolução de 1930. Beleza? Então, uma das primeiras medidas tomadas por Getúlio Vargas ao chegar à presidência da República foi nomear interventores federais para administrarem os estados. E esses interventores tinham a função, tinham a missão determinada por Getúlio Vargas de combater as oligarquias regionais. As oligarquias eram os grupos políticos que dominavam a cena política regional. Então o objetivo era retirar do caminho esses grupos que pudessem representar uma ameaça à permanência de Vargas no poder. Então a nomeação de interventores tinha essa função. Aqui em Mato Grosso, em especial, a gente vai ter um embate entre os primeiros interventores federais. O primeiro, aliás, Mena Gonçalves, bateu de frente com o poder local representado pelos coronéis mato-grossenses, principalmente os usineiros aqui em Mato Grosso. Vai ter uma rixa muito grande entre o interventor e esses setores das elites políticas mato-grossenses. Tanto é que esse primeiro interventor acabou sendo substituído por Arthur Antunes, um outro interventor enviado por Vargas para administrar o estado de Mato Grosso. Muito bem, pessoal. Ainda durante o governo provisório, ocorre um movimento muito importante que tem reflexos diretos com a história de Mato Grosso. O movimento do qual eu me refiro intitulou-se... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o Lá Concursos, venha fazer o nosso curso completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do Lá Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos
grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso, data da prova dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no LAC Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês, bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Tá? Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento, né? Olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados, tá? Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso, né? Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá, vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do LAC Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau.